Ó nosso Deus, no nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade de te adorar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Lida e fale conosco, Senhor, conforme o teu querer, que sejam palavras inspiradas por ti. No nome do teu Filho Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. É interessante, né? A palavra de Deus, a gente começa a ler, conforme você vai lendo, ela vai clareando mais, né? A gente esse ano começou a nossa leitura, né, anual da Bíblia, e a Val comentou assim: "Poxa, parece que está mais claro, né? Porque tem algumas palavras, principalmente de Paulo, que é meio difícil da gente entender, né? Mas conforme a gente vai estudando, vai aprendendo, vai ficando mais claro. E com essa passagem eu aprendi uma coisa, que até sábado nós conversávamos ali com os jovens, né? Que era sobre o pecado. Na minha mente, o pecado sempre foi uma coisa ruim, né? Você desagrada a Deus, você faz mal a um irmão, faz mal para você, né? Em suma, eu acreditava que o pecado era a transgressão da lei, sempre alguma coisa negativa. Esse para mim é o pecado. E agora a gente vê aqui o profeta Samuel dizendo que se ele deixar de orar, ele está pecando, né? E isso eu me perguntei, eu peco então se eu não oro para o irmão, né? E, e eu pergunto aos irmãos, pecamos se não orarmos por um irmão, né? E aí eu lembro que o meu filho, há tempos atrás, ele me falou uma coisa assim, e eu fui pesquisar para ver de quem era aquela frase, e a frase diz assim: orar por alguém é a maior prova de amor. E a segunda frase que eu procurei também, são frases que não tem um autor, né? Quando você não souber como ajudar alguém, ore por ela. Então, consequentemente, a oração que você faz por uma pessoa é porque você quer bem ela, você ama, né? Você é um ato de bondade, uma oração. E aí, se nós pegarmos o apóstolo Tiago, capítulo 4, 17, ele nos diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se nós juntarmos essas duas falas, se nós não interceder, se nós não orarmos por alguém, nós estamos pecando. E isso eu aprendi, que até de você não fazer o bem, você peca. Que foi para mim uma novidade. Realmente, isso me. Nossa, sempre foi para mim algo negativo. Então, se eu deixar de fazer o bem ao meu próximo, eu estou pecando. Mas essa palavra é sobre intercessão, né? Foi o que o pastor falou para falar sobre intercessão. E se nós olharmos a palavra de Deus, você vai encontrar muitos homens que oraram pelo seu povo, né? O Senhor Jesus orou por nós. Tem um Jó que me chama a atenção no livro de Jó, que ele intercede pelos seus filhos e ele diz assim: se eles pecarem, né? Talvez eles não pecaram, mas mesmo assim ele dobrava o joelho e orava ao Senhor intercedendo pelos seus filhos, né? Então a gente tem que estar sempre prevenido, né? Então orar sempre, né? Mesmo saber, poxa, talvez não, mas ore. E quando Jesus ele nos deixa, né? O corpo é lógico, né? Porque ele diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo. E eu li um livro que é bem bacana. Ele fala sobre o Deus esquecido, que é o Espírito Santo. Porque realmente a gente meio deixa de lado o Espírito Santo, né? Como a gente deixa de lado?
Jesus foi, deixou ele, e o Espírito Santo hoje aqui, ele tem tantas funções que para, para nos ajudar, né? João capítulo 16 diz que o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado. 1 Coríntios, o Espírito Santo nos dá dons espirituais. Gálatas, ele faz nós termos bons frutos, né? E aí, os irmãos repararam que tem uma fórmula ali atrás? Né? Vamos ter uma aula de matemática agora. Ali diz, cheio do Espírito Santo é igual oração vezes jejum mais leitura bíblica ao quadrado. É lógico que é uma brincadeira, mas é uma realidade. É assim que nós vamos buscar o Espírito Santo. É através desses passos, né? Oração, jejum, leitura bíblica, clamando ao Senhor para que Ele nos encha do Espírito Santo. E é lógico que o Senhor, com tudo isso, Ele vai sondar nossos corações para saber se teu coração é puro para receber o Espírito Santo. Porque se nós pegarmos a história do Simão Mago, né, que está em Romanos 8, né? Jesus, eu coloquei aqui, esqueci a passagem, gente. Enfim, Atos. Então vamos ler o que diz ali em Atos. O apóstolo Pedro disse que o coração dele não era puro. Oito. Isso. 8. 20 diz assim: porém Pedro lhe respondeu: o teu dinheiro seja para contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, diante dessa fórmula, mais um coração que seja, né, com a vontade de ter esse espírito, se encher dele para trabalhar na obra do Senhor, não tem como dar errado essa fórmula, vai dar certo. Então, nos colocarmos aos pés do Senhor para fazer a sua obra. E o mais importante, tudo é importante, né? Mas eu vejo, isso tem em mim, né? Eu sei que muitas pessoas passam por isso. A vergonha, às vezes, de orar, né? Porque às vezes não tem um vocabulário tão bonito, não tem um português refinado. E muitas vezes o pastor pede, quem quer orar? Né? E a gente se cala. Eu sei que tem muita gente que quer orar, tem vontade, mas tem um pouco dessa vergonha. Eu lembro quando nós tínhamos na escola de jovens com a irmã Inês, eu achava tão bonita a irmã Inês orando, porque ela fazia uma oração, além de muito bonita, eu sempre achei bonito que ela pegava passagens bíblicas ali, né? Pegava ali, juntava com a oração dela, eu achava aquilo tão bonito. Eu pensava, nossa, será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Né? Mas isso aí é que tá, a leitura bíblica, né? Se você ler a Bíblia, você vai saber. Então, às vezes, a gente fica constrangido em fazer uma oração em público, na igreja mesmo, né? E aí, para finalizar, Romanos 8, 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós. Né? E essa passagem é o que ele leva a tua oração a Deus. Né? Então você pode falar o português, mas, né, trocando aí o C pelo S, né? Mas vai chegar ao trono da glória um aroma suave perante o Senhor. E a sua oração será muito bem recebida. Então não tenha medo de orar, não tenha vergonha de interceder, né? Coloque tudo ao pé da cruz e o Senhor há de responder conforme a sua bondade e a sua justiça. Amém?